A passagem de hoje é Salmo 11, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. No Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. Um pardal, cansado de voar, pousou suavemente num galho. Quando ia descansar um pouco, viu bem à sua frente um caçador com o arco esticado, mirando nele. É uma situação em que o pardal, muito assustado, não sabe o que fazer. Irmãos, tentem se colocar no lugar desse pardal agora. Como vocês se sentiriam? O que fariam? O que sentiriam no coração? Nossa vida, por vezes, se parece com isso. Vivemos com muito esforço, correndo sem parar. Cada um de nós tem suas próprias razões, é claro. Quando tentamos descansar um pouco, outros problemas surgem. Quando parece que finalmente vamos poder respirar, novas situações aparecem. Problemas não resolvidos se acumulam, e as dificuldades parecem não ter fim. Seria bom se a vida fosse cheia apenas de alegrias, mas, com a repetição dessas situações, percebemos que também há muitas coisas difíceis, assustadoras, e que nos esgotam. O autor do salmo de hoje, Davi, também se encontrava em uma situação muito difícil. Ele escreveu este salmo em um momento de grande adversidade. Embora o contexto exato de sua autoria não seja conhecido, ao analisar o conteúdo do salmo, é provável que tenha sido escrito quando Saul o perseguia para matá-lo. A situação de Davi naquela época era exatamente como a do pardal que mencionei. Ele estava no momento em que os ímpios, bem à sua frente, esticavam o arco e se preparavam para atirar a flecha. Nessa situação, as pessoas ao redor de Davi, seus conhecidos, lhe diziam: pare de confiar apenas em Deus. Em vez de ficar aí parado, fuja depressa desta ameaça e vá para os montes. Os montes eram um lugar onde as pessoas comumente se escondiam ou se refugiavam em tempos de guerra, um refúgio. Em suma, os montes simbolizam um refúgio humano. A mensagem era: já que os ímpios estão esticando o arco, prontos para atirar das trevas, e os fundamentos estão prestes a ruir, uma verdadeira situação de crise, fuja para o refúgio dos montes e encontre uma maneira de escapar da realidade. No entanto, em meio a essa situação difícil, árdua e instável, em meio à crise, Davi se refugiou em Deus. Ele fixou seus olhos em Deus, não nas circunstâncias. As pessoas falavam de um refúgio visível, mas Davi fez do Deus que é maior do que as circunstâncias o seu refúgio. Vamos ler o versículo 1 novamente. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Amém. Pelo contrário, Davi proclamou um princípio de fé. Em meio às dificuldades, não se deve fugir, mas lutar e vencer com uma fé forte no Senhor, avançando em direção a Ele. Diante das palavras deles, que o incentivavam a encarar a realidade e a fugir por meios humanos, ele fez uma proclamação de fé. Eu me refugiarei em Deus. Nós devemos nos refugiar em Deus. Nós conhecemos a vida de Davi. Como sabemos, ele viveu uma vida de contínuas dificuldades e provações, do começo ao fim. Davi era, na verdade, um humilde pastor de ovelhas em Israel, e humanamente falando, com sua força e status, era impossível que ele se tornasse rei. Ele não tinha como se defender dos ataques do rei Saul. Mas Davi aprendeu ao longo de sua vida que Deus era o seu refúgio. Ele percebeu que, se confiasse somente em Deus,
o próprio Deus o livraria de todas as crises e o usaria para a sua obra. E quanto a vocês, irmãos? Esta confissão de fé de Davi: eu me refugio no Senhor. Mesmo em meio ao sofrimento, à dor e à dificuldade, ele declarou: eu me refugio no Senhor. Essa confissão toca o coração de vocês? Oro para que ela se torne também a nossa confissão. Mas, irmãos, quando pensamos no mundo em que vivemos, vemos como é difícil nos refugiarmos no Senhor. Há muitas vozes que dizem: fuja para os montes. Diante das dificuldades, alguns apontam o dedo e dizem: o que você está fazendo aí, parado? Há tantas vozes ao nosso redor insistindo: não vá para Deus, vá para os montes. Eles estão esticando o arco e mirando a flecha em você. Por que fica aí parado? Dizem: fique aí parado então, e deixe que a flecha o atinja. Dizem vozes indiferentes. Há também aqueles que olham com desprezo e dizem palavras duras. O que você está fazendo aí enquanto os fundamentos estão sendo abalados e prestes a ruir? Perguntam outros. A frase, os fundamentos estão sendo abalados, refere-se a uma situação em que a lei e a justiça não prevalecem, e os ímpios ganham força. Dizem que, nesse cenário, os justos não têm outra opção a não ser fugir e se esconder. O que vocês sentem ao ouvir isso? Parece que várias emoções e pensamentos se agitam dentro de nós. Sabemos que, diante de uma crise, devemos confiar absolutamente em Deus. Sabemos com certeza que devemos nos refugiar no Senhor. Mas a questão é: conseguimos realmente fazer isso? Dizemos com palavras que confiamos em Deus. Mas, na realidade, em meio às dificuldades e crises, em vez de confiarmos nele, frequentemente traçamos nossos próprios planos de fuga, tentando resolver as coisas por nós mesmos, tentando escapar por conta própria. Na verdade, isso revela a nossa incredulidade que deixa Deus em segundo plano. Diante das dificuldades e crises, que a confissão de fé de Davi, no Senhor confio, no Senhor me refugio, se torne a nossa confissão. É a minha oração por todos nós. Nós também podemos fazer essa confissão. Aliás, nós devemos fazê-la. E devemos nos refugiar em Deus. Vamos ver juntos, nos versículos 4 e 5, a razão pela qual devemos nos refugiar em Deus. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Amém. Isso significa que Deus está vendo tudo. Deus está observando tudo minuciosamente. Os olhos de Deus não apenas nos olham, mas nos observam com atenção. Portanto, vivemos sob o olhar atento de Deus. Seus olhos atentos significam que Ele vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Significa que Deus vê todas as maldades praticadas em segredo. Todas as situações em que alguém poderia pensar: ninguém saberá. Do seu trono, Deus observa as ações dos justos e dos ímpios. Ele vê tudo e, no final, é aquele que traz tudo à luz. E provar se refere ao processo de refinar ou testar metais com fogo. Ou seja, ele permite que os justos passem por dificuldades para confirmar se eles são verdadeiramente justos. Portanto, a palavra nos diz que Deus nos observa atentamente. Através das dificuldades que enfrentamos, Ele prova a nossa justiça e vê até o que está oculto, distinguindo entre o justo e o ímpio. E a palavra diz que Ele aborrece o ímpio. Assim é o nosso Deus. É por isso que devemos nos refugiar em Deus. Ele permite que passemos por dificuldades e nos observa para que confiemos nele. Ele nos refina e nos guia. Lembremo-nos, irmãos, de que Deus está vendo tudo, mesmo agora. Se nos refugiarmos em Deus assim, como Davi se refugiou no Senhor, qual será o resultado? Vamos ler juntos os versículos 6 e 7. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos.
Amém. O próprio Deus julgará os ímpios. Ele promete trazer justiça, e diz que os justos verão a sua face. No final, Deus promete solucionar todas as dificuldades, todos os problemas e tudo o que aflige o nosso coração. Ele prometeu fazer justiça. A vontade de Deus não é que sejamos derrotados, que caiamos e soframos nas situações difíceis. Pelo contrário, Ele deseja que, em meio a essas situações, olhemos para Ele, que está presente, confiemos nele e nos refugiemos nele. Se fizermos isso, creio que Ele transformará a dificuldade em vitória para nós. Em meio à dificuldade, Davi não se lamentou. Pelo contrário, ele refutou aqueles que lhe davam conselhos vãos e proclamou a justiça do Senhor e o Deus que salva os justos. Desejo que esta atitude de fé de Davi se torne a nossa atitude. Diante das dificuldades, devemos nos refugiar no Senhor. Não devemos buscar outros refúgios. Oro para que, confiando apenas em Deus e nos aproximando ainda mais dele, possamos finalmente ver a sua face.